Olá, amigos. Sou o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem aqui, fico feliz com sua presença. E espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado, 2 de maio de 2026. E é o terceiro dia da nossa primeira viagem em 4 anos. Estamos em Utah, e Utah está 2 horas atrás de Connecticut. Então meu corpo não consegue se acostumar com a diferença de fuso horário. Por isso, eu pulei da cama às 4 da manhã hoje e decidi começar o vídeo cedo. Assim eu posso passar mais tempo com a família e com a família da Renê. E estamos realmente tendo um tempo abençoado. Quando você ama tanto sua esposa, é maravilhoso vê-la tão cheia de alegria, passando tempo com os pais e os irmãos dela. Então tem sido realmente uma boa viagem até agora. Obrigado pelos comentários. Vocês agradecem por eu ter trazido vocês. Sim, estamos todos em Utah, estamos todos juntos nisso. E vocês também têm orado por nós, e eu realmente aprecio isso. Significa muito para mim. Antes de entrarmos no assunto sério de hoje, quero ler algumas passagens da Escritura que selecionei a dedo. Espero que abençoem e encorajem vocês, assim como fizeram comigo. A primeira são palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículos 28 a 30. E eu lhes dou a vida eterna. Eu adoro essa frase inicial. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se alguém disser que Jesus nunca afirmou ser Deus, mostre este e vários outros versículos para a pessoa. Provérbios 8, versículo 35. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Me dá um amém. Eu ouvi isso. Acho que ouvi isso. Vamos para 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo está passando, assim como a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Lindo. 2 aos Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que continueis a crer no nome do Filho de Deus. Vamos para Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Eu amo esses versículos. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles, e Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, porque as coisas antigas já passaram. Este será seu futuro se você conhece Jesus. Não consigo imaginar ouvir o Evangelho e recusar, mas falaremos sobre isso depois. Se você não conhece Jesus, continue assistindo, é muito importante. Estamos nos últimos dias. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. João 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Romanos 8, versículo 18. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos para João 4, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículos lindos, simplesmente lindos. Então vocês estão bem? Espero que estejam bem. Eu me sinto meio deslocado fazendo vídeos quando não estou no meu próprio veículo. Na verdade, estou no veículo do pai da minha esposa. E ele tem água aqui porque é motorista de Uber, então eu tenho bebido da água dele. Vou ter que repor antes de voltar para Connecticut. Mas sabem de uma coisa, pessoal? Nós estamos, se vocês não perceberam, à beira de algo enorme. E eu acho que muita gente sente isso.
Tenho visto isso muito nos comentários ultimamente, porque estamos vivendo nos últimos dias. Estamos esperando dia após dia que Jesus venha nos arrebatar em um arrebatamento pré-tribulacional. Acredito que este está de acordo com as Escrituras. Não vejo de outra forma. Já tentei antes, mas isso deixa muitas passagens das Escrituras forçadas. Quando eu tento olhar por outro ângulo, sabe? Um arrebatamento pré-ira, ou um arrebatamento pós-tribulação, ou nenhum arrebatamento, eu teria de forçar demais as Escrituras. Eu não consigo, simplesmente não dá. É o único que eu vi. É o que eu penso desde que era adolescente, sabe? Estou esperando por Jesus há 45 anos e eu vou esperar até o dia em que ele vier nos buscar. Bem, eu acredito que agora estamos muito avançados nessa época e estamos esperando por ele agora, dia após dia. Eu amo essa espera. Às vezes fico impaciente, mas quando vejo alguém se voltando para Cristo, penso que se o arrebatamento tivesse ocorrido ontem, essa pessoa não teria vindo hoje. É tipo, tudo bem, eu vou esperar por essa última pessoa. Sabe? E ele pode vir a qualquer momento. Nosso irmão em Cristo, Jonathan Brentner, disse algo muito interessante. Ele disse: ao olhar para o que aconteceu só desde o início de 2026, e estamos apenas, o quê? No quarto mês do ano, percebo que o mundo continuou a avançar rapidamente em direção ao início da tribulação. Ainda me pergunto, podemos nos aproximar ainda mais do momento em que a ira de Deus cairá sobre o mundo desavisado? Ele tem razão. Estamos chegando perto, dá para ver todo dia. Nos comentários sempre vejo pessoas perguntando: até onde isso vai? Quanto mais a gente ainda vai ter de ver? Já chegamos e estamos esperando. Isso é de um artigo chamado On the Brink. Quanto tempo mais até Deus intervir em nosso mundo? Porque Deus vai intervir em breve em nosso mundo? Ele disse: acredito que a resposta está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Somente aquele que agora o detém o fará até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Não estou acostumado com essa tradução. Eu nem sei que tradução é essa, mas ele disse que a resposta é sim. É porque o Senhor está mesmo agora restringindo os terrores revelados em Apocalipse capítulo 6 a 18, exatamente aqueles que eu pensei que já teriam começado há anos. Jonatas percebe como já estamos avançados neste tempo. Quase toda semana fico chocado com relatos de violência. Eu me lembro dos anos 1960 e da violência daquela época, mas hoje é muito mais disseminada e comum. Hoje em dia vejo coisas que, cara, sinto que se o Tom de 20 anos atrás visse algumas das coisas que já vi, eu viraria o rosto, tipo, não me mostre isso. Mas a gente vai ficando insensível. E às vezes vejo certas coisas e simplesmente penso, preciso parar de assistir a essas coisas. O apóstolo João escreveu que o espírito do anticristo já estava em ação nos dias dele, em 1 João capítulo 4, versículo 3. O aumento dramático do antissemitismo nos últimos 25 anos demonstra a atividade crescente desse espírito maligno em nossos dias. O ódio a Israel, que está se tornando epidêmico nos Estados Unidos e em outros lugares, é satânico. Amém, irmão, e está levando ao ódio demoníaco contra o povo judeu. Ele está absolutamente certo. Sabe de uma coisa? Se você odeia qualquer povo como cristão, isso é um ódio demoníaco. Jesus disse que odiar no coração nos torna culpados como assassinos, certo? Jonathan perguntou: por que ainda esperamos? Tudo isso e mais nos mostra que vivemos na época da aparição de Jesus. O que parece um atraso para nós é o Senhor cumprindo pelo menos alguns propósitos antes que o seu juízo chegue a este planeta. A zombaria sobre nossa crença no arrebatamento mostra que muitos já ouviram o que a Bíblia diz sobre o futuro do mundo e se recusam a acreditar. Sabe, eu nunca, jamais pensei que a zombaria nos últimos dias viria de outros crentes, sabe? E também a raiva. Isso não faz sentido. Já te falei isso antes. Não faz sentido. Quando encontro alguém que diz não acreditar em arrebatamento pré-tribulação, mas sim em pré-ira pós-tribulação ou nem acredita, isso não me irrita. A última coisa que passa pela minha cabeça é ficar com raiva disso, sabe? Mas estamos vivendo nos últimos dias.
Dada a magnitude horrível dos desastres que aguardam este mundo, não deveríamos esperar que o Senhor estendesse seu tempo de aviso e permitisse que muitas pessoas encontrassem salvação nele? É isso mesmo. Ele é paciente. Ele é muito mais paciente do que nós, não é? Não sei quão mais perto estamos do arrebatamento. Nunca imaginei presenciar tanta ilegalidade, violência e ódio demoníaco contra Israel antes de Jesus aparecer para nos levar para casa. O tempo da aparição de Jesus deve estar muito próximo, e ele está absolutamente certo. Eu sinto o mesmo, já te falei tantas vezes, nunca eu espero por Jesus desde meus 16 anos, e eu nunca vi nada parecido com o que estamos vendo agora. Sabe, todo dia a gente vê coisas proféticas. Isso acontece toda tarde hoje, algo que não ocorria há 2 décadas quando eu era jovem. Chegamos até aqui, estamos nos últimos dias. E eu acho que alguns dos mais jovens realmente não entendem isso, porque não cresceram numa época em que havia profecias. Sempre tivemos Israel se tornando uma nação em um dia. E eu acredito que essa seja a maior profecia bíblica, Israel se tornar uma nação. Bem, eu diria, sabe, as profecias do Novo Testamento falando sobre o fim dos tempos, porque as profecias sobre Jesus são incríveis no Antigo Testamento. Mas aquele 14 de maio de 1948, quando isso aconteceu, essa é uma grande profecia. E nós sempre tivemos isso. Mas eu acho que alguns jovens realmente não entendem o que está acontecendo, tipo, como é incrível ver todos os sinais convergirem e saber que estamos lá. Estamos esperando por Jesus agora mesmo. Vou colocar um link para o artigo completo. Só li um trecho. Vou colocar na descrição. Espero lembrar disso. Me lembre se você não ver lá. Vamos às notícias. Eu tenho várias citações do presidente Trump de ontem. A primeira, ele disse que não está satisfeito com a nova proposta de paz do Irã. Então parece mesmo que algo grande está para acontecer lá. Pode ser hoje ou enquanto assistem vocês digam: Tom, está acontecendo. Acho que pode ser neste fim de semana. Pode demorar um pouco mais, mas parece que algo horrível está para acontecer lá. Não vai ser totalmente destruído porque o Irã precisa estar lá para a guerra de Ezequiel 38, mas pode ser que aquela usina nuclear, a usina de Bushehr, seja atingida. Mas vamos ver. Orem pelo povo do Irã. Eles são muito diferentes do regime do Irã. O presidente Trump também disse que não está satisfeito com os grupos curdos que deveriam entregar armas dos Estados Unidos para os manifestantes iranianos para desencadear uma revolta. Ele disse que os curdos não entregaram as armas. Sabe, quem sabe para onde essas armas vão? Ele também disse que todo mundo no Irã quer fazer um acordo, inclusive os radicais. Eles não têm marinha, eles não têm força aérea, eles não têm defesa antiaérea, eles não têm nada. Então é isso. E de novo, ele continua repetindo isso várias vezes. É meio que o ponto principal dele. Você não pode dar uma arma nuclear para o Irã porque eles usariam em um lugar chamado Israel muito rapidamente, e usariam no Oriente Médio, e usariam na Europa, e nós seríamos os próximos. E isso não vai acontecer. Essa é a linha vermelha dele. Nada de arma nuclear. Ótimo. Ótimo. Porque eles usariam. Eles dizem isso há 30 anos, como eles dizem, não estamos enriquecendo urânio para fins nucleares. É para energia, mas não é para armas. Tudo bem. Mas queremos que Israel desapareça e vamos lançar uma bomba nuclear neles um dia. Sabe, é uma loucura. Manchete do Times of Israel. Trump confirma que foi informado sobre as opções militares contra o Irã. Ou a gente acaba com eles de vez ou faz um acordo. O Irã diz que a guerra com os Estados Unidos provavelmente vai recomeçar em breve. Isso foi noticiado ontem à noite. Bubba, do Bubba News, disse o seguinte: se Deal or No Deal é o programa de TV, então Trump vai apertar o botão dizendo sem acordo. E então, novamente, ele disse sobre a nova resposta do Irã. Eles querem fazer um acordo, mas eu não estou satisfeito com a resposta deles. Fizeram progresso, mas não sei se chegarão a um acordo. Eu não vejo isso acontecendo. Se disserem algo para chegar a um acordo, estarão mentindo. Eu realmente acredito nisso. Sabe, eu estou meio surpreso que eles ainda não tenham dito tudo bem, vamos fazer isso só para ganhar mais tempo, mas vamos ver. A Iran Observer no X. Algo está acontecendo no Oriente Médio nas últimas 24 horas. E quando foi isso? Foi ontem à noite, bem tarde.
Nas últimas 24 horas, ministros das relações exteriores de toda a região, da Arábia Saudita à Turquia, contataram Araghchi, ministro das relações exteriores do Irã. Isso mostra um sentimento de pânico e incerteza. Acho que eles estão percebendo que algo está para acontecer em breve e não é a Mary Poppins, sabe? Talvez seja a hora de pegar um lanche. Vou deixar para comer depois, não precisa pegar nada, estou bem. Talvez pause o vídeo e pegue um lanche, tudo bem. Irã diz, isso é simplesmente inacreditável. Ouça isso. Irã diz que os americanos têm o dever de responsabilizar o governo dos Estados Unidos pela guerra contra o Irã. Sabe de uma coisa, Irã? Você tem um dever de não matar 40 mil dos seus próprios cidadãos por protestarem, certo? Cuide do seu quintal antes de criticar o dos outros. Amir Tsarfati publicou uma postagem interessante ontem, no início da noite, no horário do Oriente Médio. Ele disse, segundo pessoas que conheço, será em breve e será poderoso. Ele conhece algumas pessoas lá, inclusive muita gente nas forças de defesa de Israel. Então parece que algo está para acontecer. Vamos ver. Orem por quem vive naquela região. Você sabe, Buba do Buba News, o chefe do Estado-Maior-General A.L. Zamir, ordenou que o Comando Norte de Israel e a Força Aérea Israelense ataquem a cadeia de produção e suprimento de drones kamikaze do Hezbollah e vão atingi-los no coração do Líbano. É porque o Líbano, o Hezbollah, continua lançando esses drones contra as forças de defesa de Israel e eles estão ferindo alguns deles. As forças de defesa de Israel enfrentam dificuldades para combater esses drones atualmente. As forças de defesa de Israel enviaram isso algumas horas antes de eu começar a gravar. Recentemente, a Força Aérea de Israel interceptou com sucesso um foguete lançado contra soldados das forças de defesa de Israel no sul do Líbano. Hezbollah lançou foguetes novamente. Em vários outros incidentes hoje, sábado, o Hezbollah lançou foguetes e drones explosivos que caíram perto da área onde soldados das forças de defesa de Israel estão operando no sul do Líbano. Hoje, nenhum soldado das forças de defesa de Israel ficou ferido. Ontem mencionei que 12 ficaram feridos, gravemente devido a drones do Hezbollah. Então é isso. Manifestantes tentam se acorrentar à Bolsa de Valores de Nova York durante as manifestações do Dia do Trabalho. Então, eu não vi muito disso, mas ouvi dizer que houve várias manifestações ao redor do mundo no dia 1º de maio. Sabe? Trump afirmou que os Estados Unidos vão assumir o controle de Cuba quase imediatamente. Vivemos em um mundo estranho, não é? Como tudo mudou. 2026 tem sido um ano louco. Esperamos pelo nosso Senhor. Isso poderia ter sido Clown World, mas os chatbots tendem a ajudar os usuários a planejar ataques. Quando pedem para planejar todo tipo de ataque terrível, sabe? Eu realmente não quero dizer o nome individual dos ataques. Por quê? Mas você sabe, ataques contra pessoas e lugares como ataques terroristas, sabe? Plataformas como Perplexity, Meta IA e DeepSea regularmente ajudavam os usuários a encontrar respostas. Apenas uma Anthropic Claude desencorajou usuários repetidamente de agir. Então esses chatbots, se você for algum tipo de cara estranho e não conhece Jesus e quer fazer algum ataque horrível, os chatbots vão te ajudar, o que é realmente assustador. Terremotos nas últimas 24 horas, 41 acima de 4.0 e 16 acima de 5.0. Aí está. Acho que vamos para o Clown World, certo? Ouça isso. Robô humanoide Unitraj G1 patins de gelo e patins de rodinhas. Agora eles estão no gelo. Já vimos robôs andando, correndo, escalando, subindo escadas e até perseguindo pessoas com facas. Acrescentei isso só por graça. E recentemente concluí uma meia maratona. O que não vimos até agora é um robô deslizando no gelo como um patinador olímpico ou girando em uma perna só de patins sem perder o equilíbrio. É exatamente isso que a Unitraj Robotics acabou de mostrar com seu robô humanoide G1 e as imagens recém-divulgadas. O robô se move com patins de rodas e patins de gelo enquanto mantém a postura estável. É uma máquina que faz isso através do controle coordenado das rodas e das pernas. É realmente impressionante de assistir. Veja meu carro saindo do estacionamento. Impressionante, é uma máquina. Quando você realmente assiste ao vídeo, alguns momentos realmente se destacam.
Tudo começa com o robô inclinando-se para o movimento, quase dando passos enquanto se impulsiona sobre duas rodas, mudando o peso de um lado para o outro como se uma roda estivesse guiando a próxima. Isso é tão romântico. Seus braços se movem para cima e para baixo e permanecem equilibrados, dando a ele um ritmo que parece mais próximo de caminhar do que de rolar, como se estivesse se ajustando constantemente em tempo real. Estou arrepiado. Isso é mentira. Não estou arrepiado. Ele faz vários giros e um salto impressionante, aterrissa em duas rodas e segue sem perder o ritmo ou hesitar. Caramba. Quem se importa? Sério, quem se importa? Quem se importa? Você fez metal e plástico dançarem no gelo. Ótimo. E agora o que tem? Tudo bem. Tudo bem, vamos ler alguns comentários do dia. Vamos ver se consigo encontrá-los. Leslie, Tom, muito obrigado por nos levarem nas férias. Que tenham um tempo abençoado com a família. Obrigado, Leslie. Houve muitos comentários assim ontem. Muito obrigado. Foi realmente gentil. Star Knight está na hora de acordar porque já está quase na hora de subirmos. Amém. Obrigado por isso. Beloved Shine disse: Estou orando por você, irmão. Entendo bem. Eu dizia que precisava de uma semana para me recuperar de uma viagem de avião. Muitos me olhavam como se eu dissesse que tinha asas e voado sozinho. É o que chamam de jet lag, né? E sabe, foi um voo longo, praticamente atravessando o país inteiro. Então sim, eu estava cansado ontem, mas hoje estou me sentindo bem melhor. Mas obrigado por isso, irmã. Viu, abençoado. Amém. Percebi que não preciso de Jesus só quando tenho problemas. Eu preciso dele todos os 365 dias do ano, toda manhã, todo momento, especialmente agora enquanto vigiamos e aguardamos pelo retorno dele. Quem vai ficar preparado comigo? Bom, eu vou, mana. E sei que muitos também estão dizendo sim e amém agora. Obrigado. Vamos fazer mais um. SD, eu sinto que estamos parados diante do Mar Vermelho com o exército do faraó vindo atrás de nós. Venha, Senhor Jesus, venha. Amém, SD. Realmente parece isso. Vamos fazer mais um. Bev. Though no, ainda que ninguém vá comigo, eu ainda seguirei. Podem me ridicularizar por crer no plano de salvação de Jesus e no arrebatamento iminente, mas sigo grato pelo encorajamento diário que encontro aqui. Deus abençoe a família Watchman River. Amém. Amém, Bev. Obrigado. A gente é muito zombado. Tudo bem. Tudo bem. Eu sei o que Jesus diria. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Sabe, isso é temporário. Não vamos ficar aqui muito tempo. A questão toda é, você conhece Jesus? Você pertence a ele? Você acredita no que ele fez e no motivo de ele ter vindo? Você vai ter a vida eterna, você vai estar com Jesus para sempre, ele quer que você esteja. Deus não quer que ninguém pereça e vá para o inferno. Ele quer que todos se arrependam, que abandonem a incredulidade em seu Filho unigênito e passem a crer nele. Ele não quer que ninguém vá ao inferno. Por isso ele enviou Jesus há 2000 anos. Jesus veio aqui em uma missão de resgate. Mas por que a humanidade precisava ser resgatada? Porque pecamos. Desde Adão e Eva, todos pecamos e ficamos aquém da glória de Deus. Vivemos em um mundo quebrado e nós também estamos quebrados. E Jesus não é apenas um curativo, ele é a cura. Ele veio aqui há 2000 anos, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus veio aqui por um motivo, pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Jesus caminhou por esta terra sendo totalmente Deus e totalmente homem em um só corpo. E ele faz milagres incríveis. Ele cura todos ao seu redor que pedem por cura. Ele ama as pessoas e ensina por parábolas, mas ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para morrer porque ele ama você e a mim tanto e quer passar a eternidade conosco. E ele pagou por nós. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é entender isso. Entender que você é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados. Que não importa o quanto de bem você faça, não é suficiente para te levar ao céu. Você precisa de um Salvador. Você precisa do Cordeiro de Deus. Você precisa do sangue que ele derramou. Você tem que ter fé nesse sangue, e então ele lava o seu pecado. Depois, você pode passar a eternidade com Jesus.
Não há nada que possamos fazer. Não existe uma lista que eu possa te dar. Tipo, se você fizer isso, fizer aquilo e não fizer aquilo outro, então você pode ir para o céu. Não é acreditar naquele que teve uma vida perfeita, Jesus, o único, porque ele é o Deus homem, o Filho unigênito de Deus. Então, para ser salvo, você diz: Jesus, eu admito que sou um pecador, culpado. Eu sei que penso coisas estranhas. Eu já fiz coisas estranhas. Eu preciso de um Salvador. E agora eu creio que o sangue que você derramou foi para me lavar e me deixar branco como a neve, para remover completamente o meu problema com o pecado. Acredito que você foi para a cruz. Você foi crucificado e derramou seu sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, você é o único Salvador do mundo e eu preciso de um Salvador. Estou deixando minha incredulidade de lado para acreditar em você. E no exato momento em que você crê no sangue expiatório de Jesus que foi derramado por você e crê em sua obra consumada na cruz, você é salvo. Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você naquele exato momento e você será selado até o dia da redenção. E ele não deixará você sair da palma da mão dele. É incrível, é realmente incrível. Deus é tão bom, ele não quer que você fique eternamente separado dele no inferno. Mas se ouvir essa mensagem e pensar, não gosto desse plano, eu não gosto disso. Se você pensar, sou mais bom do que mal, saiba que você vai acabar diante de Jesus no dia do julgamento, e ele vai dizer: afaste-se de mim, nunca te conheci. Isso é assustador. É por isso que eu compartilho o evangelho todos os dias. Eu não quero que nenhum de vocês passe por isso. A maioria de quem assiste a esses vídeos pertence ao Senhor, graças a Deus. Mas pelos testemunhos, sei que muitos assistem sem ter certeza ou saber. Saiba que você pode ter certeza. Creia no sangue expiatório de Jesus derramado por você, em sua obra consumada, morte, sepultamento e ressurreição, e seja salvo hoje. Hoje é o dia da salvação. Certo, esta manhã, no meu tempo de oração, eu fiz uma oração por todos que assistiriam a este vídeo. Isso vale para você. Gostando ou não, você foi incluído na oração. E eu vou mostrar para você o que eu tenho olhado toda vez que desvio o olhar da câmera nos últimos 30 minutos. Então espere um pouco, certo? Hoje é 2 de maio, veja as montanhas com picos de neve. Bonito, não é? Olhe para todas aquelas montanhas, e aí está. Então foi isso que eu vi. Se não formos arrebatados hoje, o que não depende de mim, acho que hoje é um ótimo dia para isso. Se não formos arrebatados hoje, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.